A Amazônia é uma floresta tropical chuvosa, porque ela é um gigantesco processador de vapor d'água. Na verdade, muitos cientistas colocam que a própria floresta controla o clima sobre a região amazônica. Então isso faz do ecossistema amazônico um ecossistema único no nosso planeta. O ciclo da chuva e do carbono, na verdade, são regulados por minúsculos elementos que existem na superfície das folhas das árvores, que são chamados estômatos. Uma planta, para fazer fotossíntese, precisa abrir o seu estômago para que o dióxido de carbono da atmosfera possa entrar e, pelo processo da fotossíntese, se transformar em alimento para a planta. Ao abrir os estômatos para permitir o CO2 entrar, emite vapor d'água para a atmosfera. A Amazônia é uma gigantesca fonte de vapor d'água que inclusive irriga o agronegócio no Brasil Central, irriga muito do sul do país e por causa da enorme convecção que ocorre na região tropical, é uma fonte gigantesca de vapor d'água para a atmosfera global como um todo. A floresta amazônica, além de emitir partículas diretamente para a atmosfera, também emite gases, são chamados compostos orgânicos voláteis, que na atmosfera são extremamente reativos e estas partículas acabam sendo elementos de nucleação de nuvens, que junto com o vapor d'água emitido pela própria vegetação, realimenta a precipitação na região amazônica. Então a Amazônia realiza serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, absolutamente essenciais para a manutenção do clima do nosso planeta. Mas a floresta tem um segundo papel fundamental. A Amazônia armazena nas árvores e nas raízes das árvores uma quantidade equivalente a 100 gigatoneladas de carbono. Isto significa 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. A importância disso é que se a gente desmatar essa floresta, este carbono vai para a atmosfera, agravando a já crítica situação das mudanças do clima do nosso planeta. O Brasil desmatou em 2019 9.750 km² de floresta primária. Ela é posteriormente queimada e gera gases de efeito estufa, geram partículas de aerossóis e geram efeitos em todo o Brasil. Todo ano, observando imagens de satélites, nós vemos gigantescas plumas de fumaça saindo da região amazônica e vindo aqui para a região sul do Brasil em geral. Esse desmatamento ele é permanente, porque a floresta, ao ter todo o seu bioma destruído, ela dificilmente consegue recuperar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que ela tinha antes de ser derrubada e queimada. E como o nosso planeta está em franco e rápido processo de aquecimento, a floresta amazônica já está sentindo um estresse adicional, além do desmatamento, que é associado com o aumento da temperatura global. Então nós tivemos a seca mais forte do século em 2005, esta seca se repetiu em 2010 e isto trouxe um estresse para o ecossistema a ponto de a floresta agora começar a perder carbono para a atmosfera ao invés de absorver esse carbono como estava fazendo até 10 anos atrás. É importante observar que o Brasil tem uma história enorme de sucesso de redução de desmatamento. Inclusive, os compromissos internacionais que o Brasil assumiu no Acordo de Paris colocam que o Brasil tem que zerar o desmatamento da Amazônia e reflorestar 12 milhões de hectares de áreas no Brasil inteiro. Nós temos que ser muito mais inteligentes e encontrar maneiras de desenvolver sustentavelmente a floresta amazônica, e muitas experiências, principalmente as financiadas pelo Fundo Amazônia, mostraram que isso é possível. Isso traz lucro para o Brasil, a geração de empregos, promove o aumento da produtividade agropecuária pelo aumento da precipitação e da chuva no Brasil Central, e inclusive isso pode ajudar a atenuar as mudanças climáticas globais.